não esqueça, nós lutamos com a vitória. Nós lutamos com a vitória. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, isso significa que o que nós precisamos já foi liberado no mundo espiritual. E a gente não pode esquecer disso, porque a terra foi liberada para Abraão, Isaac, Jacó, os descendentes, primeiro no mundo espiritual. As bênçãos espirituais já tinham sido liberadas. E foi uma questão de tempo para eles possuírem. Mas assim mesmo você não pode esquecer que, apesar daquele povo, os que morreram no deserto, terem a promessa, saberem dela e terem esperado por ela, quando eles chegaram diante da concretização do milagre, eles não seguiram em frente. Então, isso é uma coisa que eu sempre peço a Deus para ter misericórdia de nós. De todos nós. De mim, da minha família, do meu ministério, de todos que são do Ministério Mudança de Vida e que me pedem oração sempre, porque quantas vezes eu vi isso acontecer? Você não tem noção o quanto as pessoas podem se intimidar diante do seu milagre, porque ele vem acompanhado de um desafio. Então, toma bastante cuidado, porque esse povo perdeu o portal que estava aberto. Simplesmente perdeu. Não entrou. Porque olhou para tudo menos para Deus. Se focaram em tudo menos em toda a palavra que eles tinham, que era segurança. Porque a palavra é a nossa segurança. Se Deus falou, lembre-se da atitude dos discípulos. O Senhor não falou, vamos para afundar. Vamos para o outro lado. Mas aí o que acontece? O Senhor dá a palavra e a pessoa, ao invés de salvar, de guardar, ela esquece. Tão logo ela se depara com um problema. Então isso não pode, você não pode permitir uma coisa dessa na sua vida. Eu não posso, nós não podemos. Nós não podemos estar diante do nosso portal de vitória e tirar o olhar de todas as promessas que Deus nos fez e simplesmente colocar no desafio e dizer, eu não consigo, eu não posso enfrentar isso. Não, você consegue, você pode, você luta com a vitória, para cada problema já tem uma vitória, já tem a vitória. E basta você não recuar, você não fugir. Essa é a decisão. Eu vou confiar em Deus e eu vou que vou. Às vezes o medo quer bater, as pressões querem, e vozes chegam para falar, sempre com uma ideia diferente daquela que Deus falou, mas nós precisamos segurar firme o que foi nos dito e prosseguir naquela direção, em nome de Jesus Cristo. Lembrar, por favor, que a Bíblia está cheia de pessoas como Raabe, Ruth, Zaqueu, e a samaritana,
E todas essas pessoas fizeram coisas muito grandes, porque elas deram ouvidos à voz certa, elas creram e elas tiveram a vida delas completamente transformadas. A vida transformada. Vamos agora, Lucas 15. Ou como é a mulher que, possuindo 10 dracmas, era uma moeda grega, e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente para encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. E digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui nesse capítulo 15 você vai encontrar a ovelha, são parábolas da ovelha perdida, dracma perdida, filho perdido, filho pródigo. Fala de coisas que se perderam, ou coisas que estavam perdidas, mas que não foi deixado por isso mesmo. O pastor foi em busca daquela ovelhinha que se desgarrou, a mulher não descansou enquanto ela não encontrou a dracma dela, e o filho pródigo, a gente já conhece a história, que quando ele caiu em si, a primeira coisa que ele falou foi: eu vou voltar para a casa do meu pai. E o pai o recebeu muito bem. Às vezes nós vamos perdendo as coisas no caminho e não atentamos para isso. Essa palavra, com certeza há alguém específico, mas eu sou a primeira a pegá-la. Eu preciso dela. As coisas pequenas que nós perdemos dentro de casa, e essa casa que sou eu, você, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se nós perdemos uma coisa, isso já está sinalizando que nós podemos perder coisas muito maiores aqui fora. Quando a gente perde algo e a gente acha que aquilo não é importante, e deixa para lá, se nós começamos a perder dentro, você pode ter certeza que nós vamos perder fora. Então, quando a gente começa a perder as coisas aqui fora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar e procurar aqui dentro, o que eu perdi aqui dentro. Porque esse é o reflexo de que eu perdi alguma coisa aqui dentro, mas que eu achei que era pequena, e eu deixei passar. E aí, essa coisa pequena é uma luz que está acendendo. Eu vou começar a perder coisa aqui fora. E tudo começa com essa coisinha pequena que parece que a gente não dá. Não é tão importante. Só que lá em Apocalipse, a Bíblia não fala que o primeiro amor foi perdido, mas que ele foi deixado. Por quê? Exatamente porque quando a gente perde algo dentro da nossa casa,
a gente fala que perdeu, mas na verdade a gente deixou em algum lugar. É só procurar um pouquinho mais, nós vamos achar ali, né? E a primeira coisa que ela fez aqui, ó, ela acende uma candeia. E essa candeia representa aqui o Espírito Santo. A luz do Espírito Santo, que chega e começa a iluminar essas áreas escuras, e então começo a ver. Onde é que... Espera aí. Quando ela acendeu a luz, ela começa a varrer a casa. Por quê? Porque ela viu a sujeira na casa. Mas ela não estava vendo. Ela perdeu, foi em busca, acendeu a luz para procurar. Quando ela acendeu a luz, ela viu que tinha muita sujeira. Então ela começou a varrer. E a procurar atentamente até encontrar. Observe que ela tinha as 10 dracmas. Mas ela não aceitou ficar só com 9. Ela não aceitou ficar apenas com as 9. Ela procurou, até encontrar. Enquanto ela não encontrou, ela foi, ó, e procura atentamente até encontrá-la. E depois, ela se alegra por ter encontrado a moeda perdida. Então, isso aqui precisa ser levado, essa palavra, com bastante seriedade. Porque é exatamente assim que acontece. A gente perde uma coisinha, não demora, você começa a perder aqui fora. Quando você não se preocupa com isso. Quando você não dá importância para isso. Quando você começa a ignorar as pequenas perdas, você não vê como algo relevante, daqui a pouco você vai começar a ver o resultado dessas perdas internas. Que momentaneamente, é só, eu tenho ainda 9 dracmas. O que é uma? Mas a palavra está bem clara. Ela não descansou enquanto ela não encontrou. E quando ela acendeu a luz, ela começou a varrer porque ela viu que tinha sujeira lá. E a verdade é que quando nós começamos realmente esse trabalho de busca por algo que nós perdemos e deixamos em algum lugar ali, e essa luz é acendida, nós saímos em busca, então nós buscamos o Espírito Santo, a presença de Deus para iluminar a nossa vida e mostrar o que é, Senhor. Muitas vezes, quando Ele acende, nós vemos que tem muito mais problemas. Muito mais situações ali que precisam ser tiradas. Que foi o que ela viu. Como é que ela ia achar no meio daquela sujeira, daquela bagunça? Então ela varreu e foi até encontrar. E depois ela comemorou por ter encontrado a moedinha. Porque ela não aceitou ficar com 9. Ela queria as 10 que eram dela.
Aquela moeda era importante. Era uma peça importante. Às vezes nós achamos que uma coisa não é importante. Nós achamos que é pouco demais, já tenho mais aqui. Só que se eu simplesmente me acomodo e digo, tudo bem, eu tenho 9 ainda. Eu estou dando uma abertura para perdas e perdas na minha vida. Porque eu não vou perder uma coisinha. Eu deixei algo ir. Não é mais importante para mim e vai ficar por isso mesmo. Quando você deixa o primeiro amor, quando Deus deixa de ser a prioridade da sua vida, quando a chama se apaga e você não tem mais o mesmo prazer pelas coisas de Deus, vai morrendo, as coisas vão morrendo. Você vai perdendo uma coisa aqui, outra ali, e você não vai em busca. Logo você vai ver perdas consideráveis acontecendo aqui fora. Todas as perdas que aconteceram aqui fora, primeiro aconteceram dentro de nós e começaram com uma coisinha que às vezes eu me convenci que eu tinha mais e ela não ia fazer falta. Quem está entendendo? Então isso é muito sério. E o que eu entendi é que tem gente que perdeu e não está se importando, não está ligando. Mas o Senhor está dizendo, está na hora de você correr e acender essa candeia. Ir a Deus e você vai ver. A hora que essa luz realmente acender, você vai começar a ver várias situações que precisam ser tiradas, varridas da sua vida. Várias. Porque ali, quando a luz acendeu, ela viu que tinha sujeira naquela casa. E que aquela casa precisava ser limpa. E é só acendendo luz. É só através do Espírito Santo. E tudo começa quando você realmente decide, não, eu não vou aceitar, eu estou perdendo isso aqui, eu estou perdendo, eu estou deixando o meu primeiro amor, a chama está se apagando, eu não tenho mais o mesmo prazer, eu não estou vendo as coisas da mesma maneira. Não, não vai ficar assim não. Eu vou a Deus, eu vou correr, Deus, eu não aceito, eu não vou ser derrotada. Eu quero o que é meu. Eu não vou retroceder, não vou ficar com 9. Eu quero as 10, o que é meu é meu. Eu quero tudo. Porque hoje eu aceito uma coisa, daqui a pouco eu sou obrigada a engolir outras porque eu não vou ter controle nenhum sobre isso. Porque todas as perdas na vida de uma pessoa começam dentro dela. Todas as perdas começam dentro dela. É uma coisa que se perde aqui, outra ali, outra ali. Daqui a pouco ela não dá conta mais. Ela vai ver o reflexo disso aqui fora. E enquanto essa pessoa não toma a decisão de correr e acender a luz, para ver como é que está a situação, e certamente, na hora que essa luz acender, ela vai ver que tem muita coisa que precisa ser ajustada. Precisa ser varrida essa casa espiritual. Urgentemente. Porque eu não vou encontrar nada no meio dessa bagunça, dessa sujeira.
Então, em nome de Jesus, na nossa caminhada com Deus, nós precisamos tomar bastante cuidado, porque nós podemos nos acostumar, nos distrair. E você está vendo, mas não está vendo. Você está vendo que está indo embora coisas que não podem ir, mas é como se você não estivesse vendo. Está vendo, mas não está vendo, está cego, está meio que anestesiado, travado, e ao invés de reagir com força, está deixando a coisa correr. Ah, tudo bem, eu fico com 9 mesmo, daqui a pouco você tem que ficar com 8, daqui a pouco você já começa a ver todo o reflexo disso aqui fora. As perdas gravíssimas. E onde é que elas começaram? Aqui. Quando você perdeu umazinha e achou que ela não era importante. Amém? Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que foram roubados de você e pelos quais eu, ao ouvir pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe a sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal, e eu a devolvo a você. E aí, se você continuar lendo, foi feito esse ídolo, ele tinha um altar, ele colocou um filho dele como sacerdote desse altar de ídolos, ou seja, era uma geração estragando outra geração. E a Bíblia diz ali, naquela época não tinha rei, e cada um fazia o que queria. E é exatamente esse problema. Quando Deus não é o rei, o soberano na nossa vida, quando a palavra não é a autoridade na vida da gente, o que acontece? Cada um faz o que dá na cabeça. Mas essa palavra aqui específica, você está vendo que o filho roubou a mãe começou a lançar maldição, ele ficou com medo, confessou, a mãe, ao invés de corrigi-lo, ela disse: o Senhor o abençoe, meu filho, e eu devolvo a prata para você construir um ídolo. Isso aqui na verdade, é uma palavra que ela mostra claramente o que muitos pais estão fazendo na criação de seus filhos. Mas, se me dissesse que eu iria trazer essa palavra aqui, de jeito nenhum, até não era a ideia. Mas ela está aqui estrategicamente porque o Espírito Santo a colocou aqui. Porque aqui fala, pode ser uma mãe, pode ser um pai, não importa quem, que a conduta errada do filho, nenhuma correção foi feita. Quando o filho confessou e trouxe a prata que tinha sido roubada por ele, ela disse: o Senhor o abençoe, meu filho. Ou seja, permissiva, negligente. Então, aqui fala de pais. Essa palavra é para pais, o pai ou uma mãe, não sei, que está tendo um comportamento muito semelhante a isso aqui, E qual vai ser o resultado de uma atitude dessa? Se você continua lendo, só derrota, não tem como ser vitória. Porque esse filho
ele só se aprofundou nessa idolatria. Idolatria na palavra de Deus fala de iniquidade, pecados conscientes. Mas claro, essa mãe disse: Deus o abençoe, meu filho, por ter me roubado. E às vezes, essa é a maneira que alguns pais lidam com seus filhos. Fazem vista grossa. Não agem como deveriam estar agindo. Devolvem a prata para ele fazer o quê? O ídolo. O que é esse devolver a prata? As circunstâncias não mudam. Eu mantenho a circunstância do mesmo jeito. E o que ele vai fazer com a circunstância dele da mesma maneira? Ele só vai piorar. Porque agora ela diz: eu devolvo para você fazer um ídolo. Então, quando eu sou conivente, quando eu sou permissiva, quando um pai ou uma mãe simplesmente passa por cima de coisas que não podem passar, jamais, coisas que são graves, ele roubou. Ele não podia ter ouvido Deus o abençoe. Toma a prata de volta e vai fazer um ídolo. Mas muitas vezes é assim que muitos pais fazem. Ah, tudo bem. Ah, deixa para lá. Continue do jeito que você está. Vai fazer um ídolo para você. Quer dizer, continue caminhando nessa direção. Continue na iniquidade. Vá praticar a iniquidade até não querer mais. Vai. E para o Senhor ter colocado isso aqui, é porque tem gente nessa situação. Que está passando por cima de coisas que não pode de jeito nenhum. Está deixando as coisas correrem sem nenhuma providência, sem nenhuma atitude de correção firme, porque não quer contrariar, porque aí cada um tem a sua justificativa para não fazer o que é certo. Né? Pais financiando os filhos para o mal, para o pecado. Pais. Isso é tão lamentável. Isso é tão triste. Porque no final das contas, você está arruinando com a vida do seu filho. Porque isso vai voltar, isso vai estourar na sua cara. Porque é impossível ele ser bem-sucedido quando você simplesmente é conivente com os erros, quando você está vendo que aquilo é iniquidade, ele é consciente que aquilo está errado, você é consciente que está errado e você estimula ele ir lá fazer um ídolo, quer dizer, vai, seja idólatra mesmo, seja um praticante da iniquidade mesmo, vai. Continue fazendo tudo que é errado, conscientemente. Então, o pai é consciente, a mãe é consciente, o filho é consciente, todo mundo é consciente. E é por isso que dentro dessa casa tinha um altar. Dentro dessa casa, se você continuar lendo, tinha um altar. Havia um altar ali. E sabe o que ele fez? Ele pegou um dos filhos dele e colocou como sacerdote daquele altar. Então, a criação que a mãe dele deu para ele, agora ele pega um filho, o filho dele coloca como, ele piora, ele só piorou, porque agora o que é pior, ele colocou como sacerdote daqueles ídolos, daquele altar. Porque não melhora.
E só vai piorando. Então a gente precisa observar atentamente a palavra de Deus, porque ela é a luz que ilumina a nossa vida. Que é o que eu falei, né? Primeira coisa que Deus falou lá em Gênesis 1 é: haja luz. Só que ele só fez o sol e a lua no quarto dia. Então, que luz é essa? É a palavra, é o verbo que ilumina a nossa vida e mostra para a gente aquilo que não está certo. Como é que a palavra de Deus ensina? Você ensinar o menino o caminho que deve andar, você tirar a insensatez da criança. A Bíblia diz: castigue a criança e arranque a insensatez dela. Está dizendo que a criança é insensata. Ela vai ter atitudes tolas e ela precisa de correção. Aí eu não corrijo enquanto ela é pequena. Agora mesmo ela é adolescente, vai ficar bem mais difícil a coisa. Aí ela vai para a juventude, se torna um jovem. Aí, meu querido, aí você vê as consequências de não ter feito um bom trabalho lá atrás. Igual eu vejo pais financiando o pecado na vida dos filhos. E vão. Eu já vi gente na igreja levar os seus adolescentes para boate e buscar na madrugada. Vai ver no que deu. Vai ver no que deu mais tarde. Tudo errado. Virou uma bagunça. Uma bagunça. Pais apoiando. Tudo que é contrário. Não sou eu que estou falando, não. Porque outro dia eu fiquei sabendo que tem alguém que estava ali chateado porque eu falo sobre festa junina, Halloween, carnaval. Ué, não tem que ficar chateado comigo. É a palavra de Deus. Quer fazer, vai. Eu não mando em ninguém. Eu tenho que ter domínio sobre a minha vida. E mais ninguém. Ninguém. Cada um é que sabe da sua vida. Agora, eu vou continuar pregando o que eu tenho 100% convicção total. Plena, total, absoluta. Você vai botar um filho numa festa pagã. Qual a influência disso? Você vai botar um filho numa festa da carne, onde as pessoas acham que podem tudo. Você vai colocar seu filho na festa das bruxas. Como muitos nunca foram num centro, como muitos talvez muitos não lidaram com coisas espirituais violentíssimas, subestimam o mundo espiritual, não têm consciência do mundo espiritual. Quando você tem a consciência por tudo que você já viu, tem alguns anos atrás, eu já estava em São Paulo, um dos nossos pastores foi chamado às pressas por uma menina que tinha ido numa festa de Halloween. E os pais, o quê? Crentes, chamaram correndo, desesperado, que a menina estava endemoniada. Eu agora esqueci se ela tinha 7 ou 9 anos. Os pais entraram em pânico, falando com uma voz estranha, tentando escalar a parede, a coisa mais louca do mundo. Algumas pessoas, eu acredito que elas precisam passar por algumas experiências espirituais para elas pararem de subestimar o mundo espiritual.
Porque elas acham que é tudo bobagem. Ai, mas então não vai fazer nada? Não, meu filho, vai. Tem muita coisa boa para fazer, sem ter que pecar. Tem diversão adoidado. Muita coisa boa. Sem que você tenha que ir para ambientes onde Deus não está. Agora, cada um sabe o que vai fazer da sua vida. Eu criei os meus filhos sem isso. São tudo normais. Normais, tudo aí. Aqui, ó, perfeito, o outro no jantar, maravilhoso. Tudo normal. Se eles tiveram algum problema, foram outros, não por isso. Não por isso. Não deixei na boate, não deixei, tinha hora para chegar. Se chegasse fora do horário, não saía no outro final de semana. Então, tudo normal. Ninguém foi para psicólogo, nem nada. Está tudo normal. Servindo ao Senhor Jesus, estruturados assim, sendo um esteio na obra de Deus, tudo. Tudo. Quando dizia, mamãe, mas então, meu amor, nós somos nazireus, nós somos separados. Nós vivíamos para o reino, nós vivíamos para Deus, para algo maior. Entendeu? Para algo maior. O Senhor, porque Ele merece. Então, assim, falo com a maior tranquilidade do mundo, porque eu criei meus filhos assim, estão todos normais, perfeitos, graças ao Senhor Jesus, porque é o Senhor, não é nem a gente, sem o Senhor não dá para fazer um bom trabalho de jeito nenhum, então a honra é toda dele mesmo. Agora estão criando as crianças no mesmo padrão, e é isso, tranquilamente. O dia que tem algo que não faz parte da nossa fé, as crianças não vão para a escola. A escola sabe disso. Porque nós já conversamos com a escola. Eles já foram lá, já deixaram bem claro o que eles não querem, as crianças envolvidas, e ponto, essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Tem que respeitar a nossa fé. Não vão colocar as crianças sem o nosso consentimento em algo. Tanto que tudo eles avisam. Não, isso aí tudo bem. Não, isso aqui não é para nós. Então as crianças não vão hoje. Hoje elas não vão para isso. Porque hoje vai ter isso. Não faz parte daquilo que nós acreditamos. Ou eu sou crente ou eu não sou. Ou eu vivo o que eu acredito ou eu não vivo. Eu não dou satisfações para a sociedade. A sociedade não paga minhas contas. Eu não tenho nada a ver com a escola. A escola, quem paga a escola somos nós. Eles pagam a escola. E se aquela escola não funcionar, tem mais. Ponto. O que a escola vai pensar que nós somos crentes? Lavados e remidos no sangue de Jesus. É isso que ela tem que pensar. Exatamente. E qualquer coisa que bater de frente com a nossa fé, eles sabem, eles vão reagir. Não venha doutrinar nossas crianças, não venha colocar o que não tem que ser, porque não vai ficar assim. Eu respeito a fé das pessoas, então respeite a minha. As crianças estudam numa escola. A escola tem um padrão para todos. Ok? É normal. Mas ela é avisada até onde nossas crianças vão. Daqui não. E nós levamos isso muito a sério. Porque, queridos, as crianças de hoje, elas estão perdendo a inocência mais cedo, precoces. Então, assim, você não pode estimular nada a mais. Você tem que proteger para que ela seja criança o mais tempo possível. Isso é muito importante. Cuidado com tudo que você faz. Dá um celular, uma coisa, você tem que acompanhar. Sim, eles vão ver desenhinhos e tal, mas você tem que observar. Porque o que pode estar tirando a inocência dessa criança? Enfim, voltamos a esse ponto aqui. Preste muita atenção
quem estiver recebendo essa mensagem, o Senhor está enviando uma mensagem. Olha o amor de Deus para com a sua vida. Se você continuar não mexendo nas circunstâncias, não fazendo o que é preciso fazer, assim, você nunca vai poder dizer que você não foi avisada. Porque isso não melhora, isso só piora. E essa história que eu vejo alguns pais às vezes falar, quando ele crescer, ele vê o que ele quer seguir. Se você não orienta, alguém vai orientar. Ou você está pensando que ele vai seguir alguma coisa da cabeça dele? Ele vai por influência de alguém. Ou você bota Jesus de verdade dentro dos seus filhos, ou alguém vai botar alguma outra coisa lá na frente. E isso é isso é fato, que eu li a respeito, tem um tempo aí, um artigo que fizeram, não sei se foi uma pesquisa, eu não lembro esse detalhe agora, comparando os jovens evangélicos, cristãos, e os muçulmanos. Eu acho que foi em Londres, uma faculdade de Londres, uma coisa assim, eu não tenho certeza agora. Os cristãos entravam cristãos, não demorava, em poucos meses, já estavam com a cabeça mudada. Os muçulmanos entravam muçulmano, saiu muçulmano. Do mesmo jeitinho. As meninas com lenço, tudo do jeitinho, não mudava nada. Meninos que entraram crendo em Deus, que eram cristãos, saíram ateus, mudaram a cabeça. Por quê? Porque aquilo não estava dentro deles. Para mostrar que aqueles que creem no Senhor Jesus e os que são salvos são os que creem em Jesus. Salvação só tem através de Jesus. Estavam tão despreparados, tão mal preparados. E os outros que entravam com a sua religião, aquilo estava tão dentro, tão enraizado, que nenhum professor de filosofia, nenhuma tentativa de doutrinação, nada afetava. Não afetava, não afetou. Então, para ver que nós, cristãos, estamos fazendo um trabalho bem raso. Nosso trabalhinho está bem ruim. Porque tem gente por aí que está fazendo um trabalho daqueles. Muitas vezes nós estamos deixando passar coisas que nós não podemos deixar. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem o seu fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Essa palavra é para alguém que está vivendo um momento assim de fogo mesmo. Um momento difícil. Um momento como eles viveram aqui. Algo que tem o poder de destruir mesmo, de arruinar, é algo muito difícil. E quem olhava para aqueles homens sendo jogados na fornalha, assim, tinham certeza
que eles seriam completamente destruídos e consumidos ali. E às vezes nós estamos vivendo algo e quem está de fora olha para a gente e imagina a mesma coisa, dependendo da situação. Eu sei porque quando eu estava naquele hospital com o Murilo, com o braço arrancado, o que corria era isso. Mesmo ali entre as enfermeiras. Era que era impossível sair de lá sem um dano muito grande, porque já tinha sido causado. Mas o que eu recebi no meu espírito é que, seja para quem for essa mensagem, você vai sair sem nenhuma, vai sair dessa situação, dessa situação que você está vivendo, sem nenhuma evidência que você passou por isso. Nenhuma. Absolutamente. Você vai sair disso sem nenhuma evidência. Se disser, você vai contar, não vai parecer verdade. Porque como é que uma pessoa entra numa situação tão difícil como eles entraram, andaram no fogo, no meio do fogo, não tinha chamuscado no cabelo, não tinha uma queimadurinha, a roupa não queimou. Como é que isso? Não queima a roupa. Os mantos não estavam queimados. E sabe o que mais? Não tinha cheiro de fogo neles. Nada. Nada, nada, nada. Então, essa é a palavra. E alguém causou isso. Aqui foi Nabucodonosor. Às vezes tem situações em que alguém está causando algo ali, para pesar mesmo, gravemente. Mas foi ele mesmo que mandou que eles saíssem. E se você continuar, foi ele mesmo que exaltou o nome do Senhor. Foi ele que mandou fazer um decreto. E foi ele que promoveu esses homens. Então, exatamente, Deus faz umas coisas assim incríveis. Né? Aquele que causou o mal, foi o mesmo que curou. Né? O mesmo que reconheceu, o mesmo que honrou, o mesmo. Você vê que ele reconheceu e agiu agora em favor. Então, essa palavra, ela vem como ela é certa. Você pode ter certeza disso. Eu não sei o que você está vivendo, que é muito grave. Mas você vai sair disso sem qualquer evidência que você tenha passado por isso. Sem qualquer evidência que você passou por isso. Qualquer uma. E significa que isso veio com uma força realmente para arruinar com você. Mas não vai ficar cheiro de fogo, não vai queimar nada, não vai nada. Você vai, quando as pessoas olharem para você, se você não contar, ninguém vai acreditar que você passou pelo que passou. E aqui também eu percebo que talvez tenha uma peça-chave, alguém que fez mal, contribuiu para que essa situação pesasse muito sobre você. Mas você pode ter certeza que o mesmo que botou vai ser o mesmo que vai mandar sair. O mesmo que causou o dano vai ser o mesmo que vai curar. Vai ser o mesmo, porque essa palavra está muito clara. E eu tive essa certeza, meditando, pegando ela ali, quando o Senhor me trouxe para ela. Porque às vezes a gente olha e pensa assim, imagina que essa pessoa só fez, imagina que ela é capaz de ainda me fazer algum bem. Quando Deus dá uma ordem. Quando Deus dá uma ordem, a pessoa é obrigada.
ela é obrigada. Acabou. Então não esqueça, hoje parece que é impossível não ficar uma sequela, um dano muito grande. Você vai sair sem nenhuma evidência que você passou por isso. E alguém que te fez mal vai te fazer muito bem. Porque Deus vai dar uma ordem e vai ser obrigado a fazer. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Observe que os magos se prostraram diante de Jesus e o presentearam. Homens importantes com seu tesouro andaram e se curvaram diante de um bebezinho, uma coisinha pequena. O que era aquela coisinha, aquele toquinho, aquela coisinha? Para eles que entendiam o que era, quem ele era na verdade, era muito, era tudo. Eles se ajoelharam e se prostraram e presentearam. Qual o meu entendimento aqui? Essa palavra é para alguém que precisa valorizar o que hoje é pequeno para você. Está pequeno mesmo, é pequeno. E você não está valorizando, porque você não acha que isso possa vir a ser algo de grande valor. Parece pequeno, é pequeno, o senhor era pequeno. Mas acredite, era uma coisinha pequena, mas ele era grande demais. Ali tinha tanto potencial, tanto poder e tanta glória, tanto potencial. E eles honraram exatamente porque eles sabiam o que ele significava. E eles honraram. E como honraram? Então, essa coisinha pequena aí, que você não está vendo como muito especial, tem muito valor isso aí. Tem potencial para danar. Talvez você, por falta de visão, não consegue ver o que isso significa na sua vida. Mas isso aí é grande demais. Pode acreditar. É pequeno aos seus olhos. Mas isso tem um potencial enorme. Isso é muito grande. Muito, muito grande. Se você olha para uma coisa pequena e você não tem visão de Deus, eles tinham. Eles sabiam o que aquele bebezinho significava. Por isso que eles se ajoelharam, prostraram e ofertaram seus tesouros. Eles reverenciaram. Então, em nome de Jesus, não deixe o diabo roubar algo que só porque você está vendo pequeno, você não tem noção do potencial que tem isso aí. Do quanto isso é grande. Do quanto
isso tem poder para abençoar a sua vida grandemente. Então, essa palavra é para alguém que está vendo algo pequeno, mas não está tendo a visão do que isso significa, do potencial que isso aí tem. Eu não tenho mais do que isso para dizer. Mas para chegar nisso aqui, você pode acreditar que não é facinho assim, não. Algo que, para você, por ser pequeno, não vai... Isso aí não significa muito. Mas aqueles homens sabiam o que aquela coisinha pequenininha significava. Tanto que eles se curvaram. Então fica com isso aqui, ó. Valorize o que hoje parece, só parece pequeno. Valorize. Parece pequeno, mas acredite, isso é grande demais. Muito grande. Tem um potencial fora do comum. E o Senhor está deixando isso bem claro. Isso que hoje é pequeno, tem um potencial muito grande. Isso vai crescer demais. Não sei se isso é uma ideia, se é um projeto, se é algo... Eu não sei o que é. Mas ele pode estar assim, pequenininho, mas pode fazer igual eles. Começa a honrar. Porque isso tem potencial para coisa muito grande. Isso vai ser grande demais. Muito, isso vai crescer muito. Porque Deus está nisso. Amém? Amém? Do Senhor. E diz o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E desta vez, vocês poderão se apossar dos despojos dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Bom, essa história aqui, eu até acho que lembrei dela hoje pela manhã. Eles tinham perdido a primeira vez. Exatamente por conta da atitude de Acã e tal, e a unção de conquista foi tirada e eles tinham perdido. E aquilo foi uma frustração muito grande, porque foi uma derrota muito grande. Porque uma coisa é você perder para Jericó, e eles venceram. Outra coisa é você perder para Ai. O inimigo era tão pequenininho, era tão insignificante, que a palavra de Josué foi: agora o povo dessa terra inteira vai vir contra nós. Porque depois que a gente perdeu para esse inimigozinho aqui, ó, essa vilinha de Ai, esses fracotinhos, agora acabou mesmo. É o nosso fim. É o fim da nossa vida. E aí você sabe da história, o Senhor falou com eles, não... Israel pecou e tal, mas eu já falei sobre isso. Aqui outra... Eles ficaram temerosos, porque eles perderam 36 deles, foram perdas, eles tiveram perdas, eles passaram uma vergonha lascada, eles, assim, foi horrível. E aquilo fez com que eles desanimassem. Eles desanimaram. Eles perderam as forças. E o Senhor vem e diz para eles aqui, ó, diz o Senhor Josué: não tenha medo, não desanima não. Depois que eles limparam tudo lá e se consertaram, porque naquele momento Deus não podia ser com eles. Vai contra Ai, e eu entreguei nas suas mãos Ai, o rei de Ai, seu povo, a cidade, sua terra, eu entreguei tudo. Estou entregando tudo. E mais agora, hein? Agora vocês podem se apossar dos despojos.
Agora vocês podem. E se você continuar lendo, eles tiveram uma vitória imensa, foi maravilhoso e tal. Então, essa palavra é para alguém que, num outro tempo, numa outra fé, com a outra mentalidade, sofreu uma derrota muito grande. E agora, Deus vem falando com você. Não tenha medo, vai. Mas você está com medo por conta que nessa mesma área você teve derrota antes. Você teve perdas. Mas o Senhor está dizendo, não. Lá foi outro tempo. Lá você estava de posse de coisas consagradas. Lá não podiam te abençoar mesmo. Era uma outra fé, era outro tempo, não podia mesmo. Mas agora não tenha medo. Não desanime. Vá. É para o mesmo lugar que você sofreu derrota. Mas agora você vai ter vitória. E você vai ter a vitória, o Senhor está falando de uma vitória total, absoluta, e ainda com bônus. Porque agora eles podiam se apossar de todos os despojos daquele lugar. Então os ganhos seriam muito grandes. Em nome de Jesus. Você pode ter sofrido. É alguém que está com medo de ir para a mesma coisa que foi derrotado. Você foi derrotado. E agora você percebe, a palavra vem e fala, vai. Você está com medo. Está com medo. E o Senhor está dizendo, não, mas agora você não precisa ter medo. Eu tenho esse projeto com você, eu continuo tendo AI com você. Eu não tinha AI naquele momento, porque não tinha bênção na sua vida, AI. Mas agora tem bênção. Eu continuo tendo AI. Deus continua. AI sempre foi de Israel. Vencer AI sempre foi o projeto de Deus. Mas naquele momento, a bênção do Senhor não estava sobre eles, por conta das más atitudes. O tipo de fé, o tipo de comportamento. Então, muitas vezes, Deus tem isso com a gente. É igual quando nós abrimos a empresa, lá atrás, quando eu ainda estava grávida do Mu. Deus sempre teve aquele negócio com a gente, porque anos depois, Ele falou com a gente e nós retomamos, abrimos, Ele falou comigo. Olha, foi uma coisa linda. E foi completamente diferente. Então, Deus sempre teve aquela bênção. Só que naquela época a gente não estava debaixo da bênção. Então, era num fundinho, um escritorinho, uma coisa assim, bem assim, precário. Uma coisa precária mesmo. E uma luta para trabalhar, uma coisa danada que não deu certo. Mas Ele sempre teve aquilo. Mais tarde, quando, com a benção dele, dentro da direção dele, ele nos deu um prédio que a gente tinha sala fechada, ele nos deu uma condição completamente... Era uma coisa assim, que não tinha nem... Se falassem para a gente, naquela época, que um dia nós estaríamos num lugar daquele, a gente jamais acreditaria. Nem naquela época dava para acreditar, na verdade. Então, assim... O resultado depois foi tão diferente. Tudo foi diferente. Mas por quê? Porque a bênção de Deus estava lá. Então, assim, Deus tinha aquilo com a gente? Tinha desde lá. Mas lá não tinha bênção. Então, agora tinha bênção. Então, tudo era diferente. A imagem era diferente, a estrutura era diferente, os resultados diferentes, tudo diferente. Os ganhos não tem nem explicação. Nada a ver com aquele tempo. Então, o Senhor está dizendo que Ele sempre teve isso com você, só que antes não estava na bênção. Ele continua tendo isso com você. Então, levanta, vai, porque Ele já deu essa vitória para você, pode ir encaminhar, não precisa ter medo. E você vai ter aqui, ó, dessa vez você pode se apossar dos despojos, ou seja, você vai ter tanto ganho, vai ser tão diferente, vai ser completamente diferente de antes. Você vai viver a glória de Deus.
Amém, Jesus. Amém, Senhor. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Sabe, uma vez o Senhor, acho que foi num encerramento, um jejum, me deu essa mesma palavra. E foi lindo o que Deus fez na vida de uma família. A restauração, a restituição, eles nunca tinham conseguido, até então, nunca tinham mais de 50 anos, nunca tinham conseguido, acho que mais de 60 eu acho, na verdade, nunca tinham conseguido a casa própria, nunca tinha conseguido, era uma vida muito difícil. E, de uma forma assim incrível, realmente entrou um dinheiro, que eu também agora não lembro a fonte dele, se foi uma herança, algo que entrou muitos anos depois. Eu sei que foi algo que veio na vida deles e que proporcionou uma mudança tão grande. Foi um milagre. E essa palavra que fala, quando fala o ano do jubileu, está falando a cada 50 anos tem o jubileu. O ano do jubileu. O que significa o ano do jubileu? Os escravos são livres, as pessoas têm a restituição das suas propriedades, elas podem voltar para a sua propriedade. É um ano realmente de muita alegria, de muito renovo, de tudo aquilo que antes a pessoa tinha perdido. Se ela perdeu a sua liberdade, ela perdeu as suas terras, ela era restituída de tudo. Sua liberdade era restituída, as suas propriedades eram restituídas. O ano realmente da restituição. Um ano de restituição. Então eu entendi aqui, nesta palavra, a mesma coisa, que tem a ver com alguém que tem um pouco mais de idade e que, humanamente, pelo menos aqui, os 50 aqui, pelo menos algo assim, e que realmente é impossível. Aos seus olhos, a sua visão é que é impossível essa liberdade, né? Às vezes está aí escravo de tantas coisas, não conquistou, não atingiu, não chegou lá, não construiu, e parece que assim, não vai acontecer mais nada. E quando chegava no jubileu, acontecia tudo. O povo ficava esperando. Quem vivia para chegar lá, naturalmente, né? Vivia as suas restituições, vivia a sua liberdade, vivia a restituição da propriedade, podia voltar para a sua propriedade. Era um ano de glória. Então eu entendi que para alguém que está nesta situação também, não tem, e humanamente não há como, não há o que fazer, perdas aconteceram muito importantes, e assim, você olha como que passei da idade, passei do tempo, como é que eu vou viver uma coisa diferente? E quando chegava no jubileu, eles viviam tudo que eles não tinham vivido nos outros anos. Então o Senhor está dizendo exatamente isso, que esse ano 2020 vai ser como o ano do jubileu para você. Você vai sofrer libertações, restituições ainda de coisas que você acha que você não tem. Você olha e pensa assim, restituição, eu não sei. Do quê?
Porque tem gente que vem e fala assim para mim, às vezes já teve gente dizer assim, mas não tem nem, isso é impossível, esse tipo de restituição. É impossível isso aqui. Então, mas aqui a palavra é muito clara. Você tem que parar de botar o impossível, tira a palavra impossível, porque para crente não tem impossível, tá? Crente não tem impossível. Então vamos botar isso aí. É bom a frase de Twitter e Facebook. Para crente não tem impossível. Porque o que é impossível para mim é possível para Deus. Para Deus nada é impossível. Então você vai sofrer libertações, restituições, e você vai voltar para a sua propriedade. Então isso fala de restituição de propriedade. Fala de libertação, fala de restituição. Não só aqui a restituição da própria liberdade da pessoa, que às vezes a pessoa está escrava de alguma coisa. Escrava de um medicamento, escrava do medo, escrava de alguma coisa na vida dela, não sei. Ela vai voltar para a sua propriedade. Então isso fala de restituição ou de uma conquista de propriedade. E as propriedades eram terras, suas casas, tudo que eles tinham perdido, eles tinham de volta. Então o Senhor está dizendo que esse ano para você vai ser como o ano do jubileu, de libertação, de restituição, de volta para a sua propriedade. Vai ser um ano de muita alegria na sua vida. Você pode confiar nisso, você que acha que já passou da hora. Você que para algumas coisas na sua cabeça já não há mais como que isso vai acontecer. Pare de se preocupar com o como, mas quem falou. Fique com quem falou. Dê seus passos de fé. E viva os seus milagres. Porque Deus vai fazer. Se Ele falou, Ele vai fazer. Amém? Obrigada, Deus. Apesar de você ter sido arruinada e abandonada, e apesar de sua terra ter sido arrasada, agora você será pequena demais para o seu povo. E aqueles que a devoraram estarão bem distantes. Os filhos nascidos durante o seu luto ainda dirão ao alcance dos seus ouvidos: esse lugar é pequeno demais para nós. Dê-nos mais espaço para nele vivermos. Então você dirá em seu coração: quem me gerou estes filhos? Eu estava enlutada e estéril, estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui deixada totalmente só. Mas estes, de onde vieram? Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então aqui fala, eu nem concluí, a pessoa, ela já está feliz. Ela está feliz com a palavra. Maravilhoso. Aqui fala, realmente, claro que estava falando da terra de Israel totalmente arruinada, devastada, e que depois daquela devastação toda, o Senhor faz a promessa daquela restauração enorme, e que aquela terra devastada ia ficar pequena, de tanta gente, de tanta mudança, de tanta transformação. E aí, ainda fala, eu estava enlutada, estéril, exilada e rejeitada. Então, assim, tudo errado, né? Enlutada, estava de luto, estéril, não frutificava nada,
exilada. Exilada é levada como escrava, quer dizer, escrava de tantas coisas, rejeitada por todo mundo. Por todo mundo. Então o Senhor fala aqui para alguém nessa situação, que olhando para a condição, não é possível, enlutada, quer dizer, cheia de coisas mortas, infrutífera, exilada, escrava de coisas, rejeitada por todo mundo, porque ninguém quer a gente derrotado do lado. Ficou derrotado, não te conheço mais. É bem assim, você sabe disso. Mas o Senhor fala de uma mudança tão grande aqui, que a pergunta ela fala que os filhos nascidos durante o seu luto ainda dirão ao alcance dos seus ouvidos: esse lugar é pequeno demais para nós. E aqui ele fala: quem criou esses filhos? Fui deixada totalmente só, mas esses de onde vieram? Então, aqui fala de uma mudança tão grande nessa condição, enlutada, estéril, exilada, rejeitada. E foi uma mudança tão grande que a pergunta era: mas como que isso aconteceu? Mas como? Como? Quando fala de filhos aqui, fala de frutificar, de frutos. Mas como? Quem os criou? Quer dizer, como? Eu estou vendo uma mudança tão grande, como? Numa condição tão ruim, num estado tão ruim, como é que acontece uma mudança tão grande? Desse jeito? Então Deus está falando exatamente isso, de uma mudança muito grande na vida de alguém enlutada, estéril, exilada, rejeitada. É assim, impossível. Totalmente impossível humanamente, mas para crente não tem impossível. Não tem impossível. E o Senhor está falando dessa mudança na vida de alguém que chegou num estado de um monte de coisas mortas, sem frutificar, escrava de muitas coisas, rejeitada por viver uma vida de derrotas, mas que, através da bênção do Senhor, vai produzir, vai gerar tantos filhos, vai frutificar tanto, você vai frutificar tanto, que vai dizer: essa terra é pequena. Quer dizer, vai haver um crescimento tão grande, uma mudança tão grande na sua vida, que você vai precisar de muito mais espaço. Você vai crescer de muitas formas, porque não vai caber o que Deus vai fazer. É o que Ele está dizendo aqui. A terra arruinada e abandonada, a terra arrasada, vai ficar pequena demais, por tudo que Deus vai fazer. Porque as bênçãos vão chegar e elas vão crescer de tal forma, você vai frutificar de tal forma, que o seu espaço vai ficar pequeno. A sua própria vida para tomar conta de tudo isso. De onde vieram todos esses filhos? De onde vieram todas essas mudanças? Deus. Deus está dizendo que Ele vai pegar essa terra arruinada, essa terra abandonada, que já esteve enlutada, estéril, exilada, rejeitada, e vai abençoar de tal maneira, você vai frutificar de tal maneira, que tudo vai se tornar pequeno, por tanto que vai crescer. Hoje, isso humanamente
Parece impossível, mas para Deus não é impossível. Você está buscando a Deus. Você está buscando, você que tem sido essa terra arrasada, abandonada, infrutífera. Talvez até quando alguém olha na família e pensa, aquele lá nunca deu certo na vida, coitadinho. Não dá conta, não, tudo que faz, vira pó, botou a mão, minha filha. Olha, nem vou falar nada, quem sabe. Não vai, coitado, a família tem que viver ajudando. Aquilo é um peso na vida da comadre, porque sabe... Ixi, olha, até a aposentadoria dela pega, porque assim, sabe, não vai, mas não arriba de jeito nenhum essa criatura. Então, assim, você vai parar de ser contado no meio das pessoas como a pessoa que nunca foi além na vida, que nunca deu conta, nunca frutificou. E você muitas vezes achou que talvez nem isso era para você, mas quando você começou a deixar a palavra entrar, você começou a acreditar que você podia sair disso, que você podia viver uma realidade diferente. E o Senhor está deixando isso bem claro. A terra arruinada, abandonada, o enlutado, estéril, exilado, rejeitado, vai frutificar tanto, vai produzir tanto, vai crescer tanto, que tudo vai ficar pequeno. Está entendendo? A terra vai ficar pequena. Quando Deus manda, Ele manda mesmo. A coisa cresce de tal maneira que você olha e tudo fica pequeno, sabe? Outro dia eu falava... Tudo é a cabeça da gente. Eu falava para os meninos, faz um tempo que eu passei lá, e eu passei na primeira casa que o Senhor me deu, e quando eu olhei para ela, e eu gosto de passar lá de vez em quando eu tenho um tempo, que eu vou para o interior, é bom você saber passar, eu acredito que o Davi, de tempos em tempos, essa é a minha opinião, ia lá no pasto, lá de onde ele foi tirado. É bom a gente não esquecer de onde a gente foi tirado. E o que Deus fez, aquelas coisas que naquele momento, hoje parece pequeno, mas naquela época, meu Deus, aquilo era tão grande. E é tão interessante que quando eu olhei para aquela casa, quando eu comprei aquela casa, quando eu passei por aquela casa, quando eu morei naquela casa, ela era enorme. Enorme. Agora, quando eu passo lá, ela é tão pequenininha. Ela é tão pequenininha, que outro dia eu ainda falei com vocês, né, filho? Eu falei, e ele mesmo estava falando para mim, é verdade, mãe. Parecia que era uma casa tão grande e é tão pequena. Ela é grande, mas assim, parecia que ela era enorme. E ela ficou tão pequena. Então, quando Deus muda, vai mudando a vida da gente, vai mudando... Você olha para trás, aquilo que naquele momento, meu Deus, aquilo era grande demais. Dá um tempo, você olha, porque a sua cabeça já é outra, suas conquistas são outras. Você olha, nossa, não devia que essa casa não é tão grande assim, não. Parecia que era tão grande, mas naquele momento era realmente. Tudo era grande demais. Era maior do que eu. Era maior do que todos nós lá. Mas hoje, quando eu olho para aquela casa, naquela época, meu Deus, como aquilo era enorme. E se me dissessem que hoje eu iria olhar para ela, com a gratidão, entenda bem o que eu estou dizendo, entenda bem, a gratidão é a mesma, a alegria é a mesma, mas é outra visão, é outro mundo. Entendeu? De lá para cá, a minha vida andou tanto, foi tão longe, que quando eu olho para lá, eu tenho a gratidão do que Deus fez,
Mas eu vejo, eu posso lembrar aqui na minha mente, era grande. Mas para mim naquela época era enorme. Mas hoje eu olho, é pequeno. Por quê? Porque Deus amplia o nosso território. Deus muda as coisas na nossa vida. E aquilo que um dia foi enorme para você, era o sonho da sua vida. Passa os anos, você já viveu tantos sonhos, que você olha, você tem a gratidão. Mas você lembra, daqui você olha, você fala, não, mas ele é enorme. Mas se você chegar perto, você vai ver que ela não era tanto assim. Mas na época era assim, meu Deus, quase um castelo. É verdade, o 147 também. Esse aí já era pequeno mesmo, meu filho, porque esse aí só deu trabalho. Eu já sabia que ele era pequeno. Então, Deus vai fazer. Pode acreditar. Sabe por quê? Nós também já fomos. Nós também já estivemos nessa condição de arruinados, abandonados, enlutados, estéreis, exilados e rejeitados. Por isso que eu posso falar de uma palavra dessa com muita segurança. Mas isso faz tempo, viu? Faz muito tempo que essa terra arrasada ficou para trás. Tudo ficou pequeno demais, agora é grande. Aleluia. Uau, uau, uau. E Deus está dizendo isso para você. Vai ficar pequeno. Os sonhos de hoje vão ser tão pequenos perto dos sonhos de amanhã que você vai ter. E para encerrar, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir somente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Bom, essa palavra é para alguém que está esperando por algo e Deus já está te avisando. Você está esperando por isso. Você tem uma ideia na sua cabeça que você botou que é isso, isso e isso. E o Senhor já está dizendo que não vai dar certo. E não vai dar certo exatamente porque Ele tem algo mais alto. Ele tem algo maior. Ele tem algo que realmente é o que Ele planejou para você. E aí, a primeira coisa que acontece quando algo que a gente bota na cabeça, não é isso e não dá, desmonta. Mas peraí, Deus não me fez a promessa? Fez, e Ele vela pela sua palavra para cumprir. Já foi liberada sim, é sua, Deus tem isso com você, pode prosseguir com o seu projeto, você não pare por conta disso, prossiga com o projeto, segue em frente. Mas você botou uma coisa na cabeça que era assim, 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 que ia ser melhor assim, e não sei o quê, mas Deus tem algo melhor. Que pode ser que até você se feche, porque você botou alguns detalhes que teria que ser isso, aquilo, porque é melhor assim. Mas Deus conhece o seu futuro. E os pensamentos de Deus, por Ele conhecer o futuro, a Bíblia mesmo diz, está aqui, os meus pensamentos são mais altos que os seus, os meus caminhos mais altos que os seus. Quer dizer, eu conheço o que está lá na frente, eu sei o que está lá na frente, eu sei o que é melhor para você lá na frente. Eu não te dou uma vitória
para um momento. Eu te dou uma vitória para repercutir a longo prazo. Não é só para resolver um problema de momento. Tudo que Deus faz na nossa vida é para repercutir na nossa vida positivamente a longo prazo. E Ele sabe lá na frente, Ele que é onisciente, o futuro, muito bem. Por que não pode ser isso? Dependa dEle, confie nele. A palavra dEle não volta vazia. Ele já liberou com um propósito. E Ele não quer que você pare, Ele quer que você continue seus planos, seus projetos, siga em frente. Mas não se chateie, porque para você essa era a coisa mais perfeita do mundo e não sei o quê. Ele tem algo melhor ainda para você. É mais alto, são mais altos pensamentos e caminhos. O que Ele tem para você vai ser melhor. Confie em Deus. A palavra foi liberada, ela não volta vazia. Ela vai ter o seu cumprimento, ela vai atingir o propósito pela qual ela foi enviada. Então, ela foi enviada, ela vai atingir o propósito. Você vai finalizar com essa vitória, mas deixa Deus fazer as coisas. Amém? Vamos nos colocar de pé com o seu propósito. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Coloque a mão aí no seu coração, vamos falar com Ele. Eu estou muito feliz no nosso 7º jejum, estou grata a Deus, demais da conta, grata por tudo que Ele tem feito. Por tudo que Ele tem feito. Tem sido dias memoráveis, grandiosos, com experiências incríveis. Deus tem feito coisas que eu só tenho que dizer obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus. Então eu quero que você agradeça a Deus, agradeça por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Confia na ação de Deus na sua vida. Não tema absolutamente, não tema nada, nada. Siga o seu caminho com confiança. Mantenha o foco na palavra do Senhor. Não desanime diante de nada, mas segura a palavra dEle. E deixa eu falar isso aqui, não abra os seus olhos. Nós não podemos manter coisas antigas e ter coisas novas na nossa vida. Então deixa eu dizer aqui, talvez para alguém aí que está dizendo, Senhor, olha eu aqui. É simples para você. Não podemos manter coisas antigas e ter coisas novas na nossa vida. Vamos lembrar daquele versículo de Levítico 26? Tira o velho para Deus colocar o novo. Eu quero uma coisa nova, mas eu não sou capaz de tirar as antigas. Eu quero manter as antigas, mas eu quero que chegue coisas novas. Não é possível. Enquanto você insistir em manter as coisas velhas, as antigas, as novas não vão poder entrar, não tem espaço. Então, definitivamente, tira essas coisas antigas para essas novas entrarem. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E tem alguém aqui um pouco preocupado com uma missão. Você tem uma missão para fazer algo, tipo a do servo do Abraão, para buscar a esposa do Isaac. O Senhor está dizendo para você não se preocupar. Vai em paz. Porque da mesma maneira que ele teve êxito na missão dele, você vai ter na sua também. Não precisa se preocupar. Em nome de Jesus. Também a mesma coisa. Isaac estava ainda inconsolável com a morte da mãe. Quando chegou a Rebeca, e a Bíblia diz que Rebeca, na vida dele, trouxe consolo para a perda da mãe. Então, preste muita atenção.
para alguém que teve uma perda, alguma perda, está chegando algo que vai consolar você, algo muito especial, que vai suprir essa perda na sua vida. Alguém que teve uma perda muito importante, algo está chegando muito especial, que vai suprir essa perda na sua vida, vai consolar você, vai suprir você, completamente vai suprir, aleluia. Você que está aí aflito, porque precisa da solução de uma questão, você está igual Agar, no deserto, achando que vai morrer. Não se preocupe, a saída está diante dos seus olhos. Você vai ver, tem uma fonte diante de você. Você não vai perecer como parece que vai. Meu Deus, como é que eu vou acertar isso? Como é que eu vou suprir com isso? Para. Você vai ver. Tem uma fonte aí. Você vai ver. A fonte estava diante dela. Você vai ver a saída diante dos teus olhos. E você não vai perecer. Você não precisa temer. De jeito nenhum. Não tema nada. Confie em Deus. Tudo vai terminar em bênção. Tudo vai terminar em bênção. Deus tem prometido dias de glória. Deixa eu falar para alguém aqui que está para entrar. Não sei se é numa sociedade. Vai orar ao Senhor, porque o Senhor fala comigo sobre o caso dos gibeonitas. Os gibeonitas enganaram Josué e Josué não orou para fazer aquele juramento, aquele acordo com eles. E eles estavam mentindo. Estava errado aquilo. Então, parece, igual foi com os gibeonitas para Josué. Parece que está tudo certo. Parece que é a melhor coisa do mundo. Mas pela história, não é. Então vá falar com Deus antes de você assinar qualquer coisa, antes de você continuar com isso. Porque tudo leva a crer que isso é um engano. Isso não vai ser bom para você, não vai ser bênção. Você não precisa disso. Ainda que pareça que você precisa, você não precisa. E Deus já está te avisando agora. Não prossiga com isso. Vai falar com Deus, faça diferente do Josué. Ele não orou. E fez um acordo que ele não podia. Vem Espírito Santo, vai falando com ele. Vai apresentando os seus sonhos a ele. Conversa com ele. Em nome de Jesus. Fala, ó Senhor, eu estou nesse 7º jejum com muita alegria e gratidão. Eu tenho a confiança total no Senhor. Que o Senhor está comigo, está agindo em meu favor. E eu não vou temer. Eu não vou temer absolutamente nada. Porque o Senhor está comigo. Aleluia. Ele está comigo. Confie em Deus. E continue a sua jornada, a sua caminhada de fé. Não pare, tome uma decisão aqui hoje. Que você não vai se desviar nem para um lado nem para o outro. E você não vai parar. Que você vai se aprofundar no Senhor. E que você vai crescer na presença dEle. Dia após dia você vai crescer. Em nome de Jesus. Vamos lá, meus queridos. Deus tem um tempo de glória para nós. Deus tem mudanças radicais. Onde não há glória, Ele tem prometido manifestar a glória dEle. Ele tem prometido derramar dessa glória em áreas secas, em frutíferas, trazer à vida o que está morto. Confie em Deus,
Porque seja lá qual for o obstáculo ou a barreira que está no seu caminho, não vai poder prevalecer, porque Deus já deu ordem a seu respeito. Sem dúvida nenhuma, Ele já deu ordem a seu respeito. Eu sei que Deus já deu ordem a respeito de pessoas aqui. Creia nisso. Simplesmente creia. E confia de todo o seu coração. Alarga a tua tenda. É hora de expandir. É hora de avançar para coisas maiores. Se você pergunta, meu Deus, mas eu vou, vai. Eu avanço, avança. Só tem isso comigo. Ele tem. Vai. Dê os seus passos de fé, corajosamente. E confie em Deus. Em nome de Jesus. Quando nós confiamos no Senhor e não nos intimidamos diante das coisas que vêm com aquela ideia, com aquela cara feia, aquela ideia de que isso é assombroso. Muitas coisas chegam na nossa vida para nos assombrar. E nós precisamos permanecer firmes. Firmes. Sem nos render a nada disso. Porque o diabo quer tirar aquilo que Deus está entregando. Mas ele não pode tomar, ele espera que a gente entregue. Não entrega o que Deus tem confiado nas suas mãos. Não entrega. Não se submeta a nenhuma pressão. Não entrega. Deixa eu falar algo aqui para alguém que está sofrendo uma pressão danada. Para abrir mão de algo, não abra mão. Resista. Sujeita a Deus e resista o mal. Ele vai fugir de você. Parece que o melhor é você. Deixa aí. E o Senhor está dizendo não. Segura o que é teu. Seja mais forte. Segura a sua posição. Segura o que é seu. Em nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor é como fogo. A palavra do Senhor é como um martelo. Fica com a palavra dele. Porque o fogo consome, o martelo esmiuça. Seja lá o que for que precisa ser consumido, vai ser. Que precisa ser esmiuçado, vai ser. A palavra do Senhor é como fogo e como martelo. E ela se cumpre na vida daquele que crê. Ela se cumpre. Confia na palavra do Senhor. Porque nada, absolutamente nada, fica da mesma maneira quando nós decidimos crer na sua palavra. Levante-se com coragem. E não tema enfrentar coisas que são maiores do que você, mais fortes do que você. Porque quanto mais Israel era oprimido, mais crescia. Vá embora. E não afrouxe. Vai fazendo a obra, Senhor. Cubra o teu povo. Senhor Jesus, passa do teu sangue sobre o teu povo. Vai renovando cada vida. Vai fortalecendo no espírito de forma poderosa. Materializa os projetos de conquistas. Honra a fé de cada pessoa que aqui está. Levanta ela agora, Senhor, com força, com autoridade e poder. E que ela siga com confiança, sem temer absolutamente nada. Que ela descanse no Senhor. Que ela não tema as aflições
Senhor, que muitas vezes o mal quer provocar e lançar, que ela simplesmente continue olhando para o Senhor, porque onde não há glória vai ter glória, e não há absolutamente a possibilidade, não há possibilidade, se ela permanecer, do mal triunfar sobre ela. Muito pelo contrário, é o que acabamos de ler: os que esperam no Senhor não serão decepcionados. E eu quero que você receba essa palavra. Se você crer, você não vai ser decepcionado, você não vai ser envergonhado, você não vai. Hoje parece que está tudo feio, não está andando, mas você vai voar, você vai alto. Mas você está buscando mais fora do que dentro. Busca dentro, cresce dentro, mergulha, vai para o Jordão, atravessa, se encha de Deus, cresça nele, busque mais a Deus do que isso, e você vai ter muito mais do que isso, muito mais progresso do que você jamais imaginou. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por esse jejum, eu te agradeço por essa oportunidade, eu te agradeço por tudo que fez aqui. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que tem feito. E eu te agradeço por tudo que vai fazer essa semana, domingo que vem no encerramento. Eu agradeço ao Senhor, mas eu quero entregar o nosso 7º jejum dentro do propósito. Eu entrego o último dentro do propósito, em favor da materialização de todos esses projetos de conquistas. Eu consagro, Senhor, cada projeto e peço definições e profetizo que esse vai ser o melhor ano da vida de cada pessoa que está nesta fé, que vai terminar como o melhor ano da vida, que vai ser um estrondo, oh meu Deus, explosões de bênçãos. Eu creio, Senhor, que vem vindo muito mais glória e mais glória. E onde não há glória, vai ter glória, dias de glória, e nós nos recusamos a viver sem glória. Eu creio, Senhor, receba o nosso jejum, receba o nosso pequeno sacrifício, porque grande foi o seu, e honra a nossa fé, honra a fé do teu povo. Muito obrigada por tudo. Eu te agradeço e tomo posse de todos os testemunhos que vão chegar e só vão crescer, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.